Olá, eu vim aqui para falar sobre um tema super interessante. E o nome desse tema é O Segredo da Auto-Performance, do caos ao equilíbrio entre vida e negócio. Deixa eu me apresentar. Eu sou Vicky Falseta, eu sou terapeuta integrativa e associada à ACITEC, Associação Internacional de Terapeutas Quânticas, e consultora empresarial e CEO da empresa EJF Consultoria. Então, vamos falar agora sobre o caos invisível da era digital. Então, isso que significa? Então, vivemos em tempos acelerados. Então, a cada notificação já gera um pequeno gatilho mental que ativa em nós a sensação de urgência. Urgência de quê, Vicky? A urgência de responder, a urgência de perfumar, a urgência de ser vista, de dar conta, de não ficar para trás. Gente, é tanta urgência, né? Então, assim, mas o que acontece quando essa urgência se torna constante? Sabe aí a resposta? É quando o corpo não sabe mais relaxar e a mente, né, não sabe, nem o corpo nem a mente sabe mais relaxar, né? Então, mesmo em repouso, continua ligada em mil abas abertas. E por que continua ligado? Porque você não desacelera, você está com a mente o tempo todo acelerada, até você dormindo, sua mente não para. Você acaba até sonhando com o trabalho, né? Então, é nesse ponto de aceleração que o caos começa a se disfarçar por rotina. Você acha assim, não, é minha rotina, minha rotina é assim, acelerada. Mas é porque esse caos está disfarçado. Esse aí, por isso que fala assim, o caos invisível. Então é aqui, nesse momento, é que nasce a ansiedade. E qual é a nova versão da ansiedade? A ansiedade digital. Né? Se você não consegue se desligar das redes sociais, né? Então é por isso, né, que você está é por isso que gera essa ansiedade. Então, quando um mundo cabe na palma da mão, o coração aperta. E por que cabe na palma da mão? Porque o celular cabe na palma da mão, né? E o coração fica acelerado, fica apertado, você cria muita ansiedade. Então, nunca estivemos tão conectados, né, com as redes sociais, né? Ao mesmo tempo estamos conectados, estamos mais próximos, mas ao mesmo tempo estamos mais distantes. É um paradoxo aí, né? Estamos conectados, mas ao mesmo tempo estamos conectados, podemos fazer videochamadas. Se, por exemplo, se tiver uma família longe, estamos mais perto, mas ao mesmo tempo mais distantes. Então, por que isso? Porque as redes sociais e essas mensagens instantâneas, né, com algoritmos, é que nos prendem a esse infinito. Então, é fazer o que a gente não pare, né? Então, tudo isso nos dá a sensação de pertencimento, mas rouba algo silencioso da gente. O que é esse silencioso que rouba da gente a nossa presença? Por quê? Porque estamos tão conectados que esquecemos de estar presentes. Vamos um exemplo. Você quando sai, você está totalmente presente no lugar que você vai? Por encontro com as amigas, por encontro com os amigos, né? Por algum evento social, tipo casamento, aniversário, batizado, você está totalmente presente? Ou você está se preocupando só em tirar fotos para postar nas redes sociais? Então, por isso que é o paradoxo, né? Então, a mente se torna o quê? Hiperestimulada. Então, nosso sistema nervoso vive em alerta, o tempo todo em alerta, porque nossa mente está sempre hiperestimulada. Sempre tem que fazer mais post, sempre tem que tirar mais fotos, tem que sempre aparecer o tempo todo nas redes sociais, né? Então você não para, você não dá uma pausa para você mesma. Então, e o corpo começa a pagar esse preço. Então, o que é a ansiedade digital? É justamente tudo isso que eu acabei de falar.
O cérebro sobrecarregado, tentando sobreviver em um mundo que nunca desliga. Eu vou repetir que isso é muito sério. Então, que é ansiedade digital. Às vezes você tem ansiedade digital e que nem sabe que tem ansiedade digital. Então, a ansiedade digital é o cérebro sobrecarregado, tentando sobreviver em um mundo que nunca se desliga. Você está conseguindo se desligar? Quando você volta para o trabalho, você esquece, deixa o celular do lado e vai dar atenção para sua esposa, para os seus filhos? Pense nisso. Então, quando você está super conectado com a área digital, o que vai acontecer? Vai acontecer sim que a solidão virou prioridade da saúde pública mundial. Então, a Organização Mundial da Saúde declarou que a solidão é uma ameaça urgente à saúde global. Então, uma em cada 6 pessoas no mundo vive uma solidão profunda. Pensa aí, gente. Uma em cada 6 pessoas no mundo vive uma solidão profunda. Então, isso significa o quê? Mais de 871 mil mortes por ano associada à desconexão social. Porque se você está o tempo todo nas redes sociais, conectado nas redes sociais, você esquece de você esquece de viver fisicamente no presente. Então você acaba vivendo num mundo de ilusão, né? Assim, o trabalho é importante, você se colocar assim, mas até que preço você precisa pagar, né? Para você viver com uma saúde. Você vê se a própria Organização Mundial da Saúde está falando que a prioridade, que a solidão virou prioridade, que as pessoas estão sentindo só mesmo morando com várias pessoas dentro da mesma casa. Então, vamos fazer um comparativo. Então, esse impacto é como se fosse comparável com a pessoa fumar 15 cigarros por dia, né? Se você parar de fumar, então você vai ter gerado super uma ansiedade também, né? Então, a solidão não é a ausência de pessoas, é a ausência de vínculo real, de presença afetiva, de olhar nos olhos. Então, a solidão não é a ausência de pessoas, é a ausência de vínculo real, de você sair do digital e você se vincular com outras pessoas ao seu redor. Você parar, conversar com os vizinhos, dar bom dia para as pessoas, de ter um abraço, de ter um afeto, né? É isso que está faltando. Viver seu vínculo real, gente. Isso é muito sério. E mesmo em meio de tantas telas e conexões, há um vazio crescente entre o que desejamos sentir e o que realmente vivemos. Então, desejamos sentir uma coisa, só que estamos vivendo outra, né? Eu quero sentir paz, eu quero sentir harmonia, sentir tranquilidade, mas se somente está super carregada, somente está assim ansiosa, tem que fazer mais coisas e mais, tem que produzir mais, tem que trabalhar mais. Será que você tem que trabalhar mais, produzir mais? E isso é o descanso? Isso é o lazer? Isso é a convivência real? Fica onde? Né? Então você tem que ficar alerta para isso. Então, quando a hiperconexão vira isolamento, então, isso gerou muito essa hiperconexão, né? Virou isolamento quando a pandemia aconteceu, né? Então, a pandemia foi um divisor. Lógico que estava todo mundo preso dentro de casa, não podíamos sair para nada. Então, ele desconectou fisicamente, né? E ao mesmo tempo nos jogou a um excesso digital. Então, a pandemia fez isso. Por isso que muita gente ficou com muita ansiedade. E tem muita ansiedade digital, né? Por causa da pandemia. Então, ele jogou para esse excesso. Então, fazer o quê? Então, para passar o tempo, ia para o celular. Ia se distrair no celular. Mas, mesmo dentro de casa, não aproveitou, não leu um livro, não aproveitou para assistir uma televisão, um filme, né? Aí nos jogou
Sim, tudo bem, teve a pandemia. E depois da pandemia, né? Aí acostumamos a nossa mente a ficar o tempo todo conectado com o digital. Então, muitos de nós desaprendemos a arte da conversa leve, da convivência espontânea do toque humano. Então, muita gente fica assim, não quero ser tocado, né? Eu já sou ao contrário, eu amo ser abraçada, eu amo beijar, sabe? Então, esse toque afetivo, se você olhar no olho da pessoa, de conversar, de sorrir, de lembrar coisas maravilhosas que você viveu, é maravilhoso esse lado afetivo. Então, e o cérebro, onde fica o cérebro, onde o cérebro fica nesse tempo todo? Então, o cérebro foi programado para quê? Para o convívio e a troca. Entrou no mundo de defesa. Então, não teve, o cérebro foi programado para ter a troca, né, e o convívio. Então ele foi programado. Então, em vez de ter isso, ele teve esse modo de defesa, né? Ai, não, eu tenho que estar o tempo todo conectado, né? E aí, com isso, aconteceu o quê? A ansiedade cresceu, a solidão se expandiu e teve essa comparação constante o tempo todo. Ah, eu deveria estar melhor. Ah, eu deveria estar mais produtiva, mais calma. Gerou uma onda silenciosa e exaustão emocional. Por que gerou exaustão emocional? Porque você o tempo todo conectado, até que ver, posta alguma coisa, tiver quantas engajadores, quantas pessoas viram o tempo todo, a mente da gente não entra, o corpo da gente vai gritar, peraí, calma, dá uma pausa aí, né? Então estamos vivendo uma crise de desconexão conosco mesmo e com o outro, né? Então, quando tem essa desconexão, vai gerar essa ansiedade, você está sentindo falta, né? Você não sabe mais viver no real, não sabe mais conviver com outras pessoas. Então, é a mesma coisa quando uma pessoa está drogada e que deixa as drogas, aí gera aquela ansiedade, aquela coisa toda, sabe? Então gera aquele estresse todo, né? Então a gente tem que trabalhar isso, se desconectando, né? E tá suprindo o seu tempo com uma coisa muito mais saudável. Então, o que é, afinal, né? Auto performance. Então, durante muito tempo, acreditamos que a auto performance era fazer mais, trabalhar mais, produzir mais, responder mais. Mas a verdadeira auto performance não nasce na pressa, nasce do equilíbrio. Você sabe disso? Se você não estiver equilibrada, centrada, conhecendo você mesma, quais são as atitudes que vocês vão tomar? Qual é a criatividade que você vai ter? Se sua mente vai estar um caos, um sobrecarregamento, sua mente vai estar cansada, você não vai produzir nada. Você vai estar fingindo que está trabalhando, né? Então, é o estado do corpo, mente e o propósito se alinham. Então, nesse momento em que você está equilibrado, neste momento que você está calmo, é que o seu corpo e a sua mente e o seu propósito vai se alinhar, vai estar em constante equilíbrio e é aí que você vai conseguir avançar, né? Então você vai sair do fazer para ser. Então você não vai perder a sua essência. Muito pelo contrário, você vai recuperar a sua essência quando o seu corpo, a sua mente e o seu propósito vai estar alinhado e você vai estar mais na frente. Então, quando você se reconecta, o foco volta e a criatividade floresce e o cansaço cede lugar à clareza. E esse novo paradigma do sucesso, equilíbrio é performance. Então, quando você se reconecta com você mesma, com a sua própria presença, então você volta para a sua essência. Por isso que a criatividade floresce. Então, por isso que o lugar do cansaço, que está sempre todo cansaço, você vai dormir 20 horas, você vai se sentir cansado, porque você não relaxa a sua mente e não relaxa o seu corpo. Então, ao invés do seu cansaço, você vai dar lugar à sua clareza. Aí tudo vai ficar bem diferente. Aí aí você vai sair do seu caos e vai para onde? Para a sua clareza. Então, quando o equilíbrio não é a ausência do movimento,
É harmonia no movimento. Eu vou repetir de novo. O equilíbrio não é a ausência do movimento, a harmonia no movimento. Então, quando você está em harmonia, você está se movimentando. Entenderam? Então, para que você saia do caos e para a clareza, é um caminho que passa por 3 pilares, né? Então, qual é o primeiro pilar que você vai passar? É a consciência, você tomar consciência, é você perceber o que está desajustado dentro e fora de você. Então, quando você tem essa consciência, tudo começa a mudar. É a mesma coisa o cuidado. O cuidado é quando você começa a se preocupar com o seu autocuidado, né? É começar a nutrir o corpo e a mente com pausas. Você dando pausas, limites e propósito. Então, quando eu dou pausa, né? Você respirar, fazer assim, ó. Respirar, nutrir seu corpo, você fazer uma caminhada, prestar atenção nas paisagens, né? Quando você for ou de carro, andando, mesmo de carro, você tentar ir por outros caminhos para você descobrir coisas novas, né? Você pausar, e você fazer uma pausa com a sua família, de você ir para uma praia, você ainda vai uma caminhada. Ah, então, Vicky, onde eu moro não tem uma praia, vai para uma praça, entendeu? Aí você passa, você vai criar um hobby, se você não tiver. Eu mesmo sou escritora, eu escrevo poesia, eu sou poetisa. Então, meu hobby é escrever. Eu gosto de dançar. Então, tem várias formas de você dar essas pequenas pausas, né? E a outro caminho pilares, é a conexão. É você restaurar o seu laço entre o eu interior e o mundo exterior. Então, você restaurar esses laços, né? Entre você mesmo, o seu mundo interior, com o seu mundo exterior. Então, quando você permite esse espaço, o corpo sai do mundo sobrevivência e entra no mundo criação, né? Então, você está cuidando de você. Você está nutrindo o seu corpo. Você está tendo essa consciência. E você está tendo a sua reconexão, você se reconectando com você mesma. Então, você vai sair, né, do seu modo de sobrevivência, se só está apenas sobrevivendo, e vai para o mundo de criação. Por isso que eu falei que você, tendo esse equilíbrio, se reconectando com você mesma, floresce sua criatividade. Então, e é nesse estado que a verdadeira performance acontece. A leveza sustentável, né, e a humana. Então, quando você está nesse estado verdadeiro, quando você está conectado com você mesma, ai, gente, a sua chave vira. E assim, é tão bom, né? Você está com você mesma, é tão bom você dar essas pequenas pausas. Então, e quando acontece a desconexão emocional, né? É igual a baixa performance empresarial. Então, vamos entender isso. Essa desconexão emocional. Então, assim, bora falar sobre, assim, as empreendedoras, né? Que eu falo sobre, eu trabalho ajudando as empreendedoras, né? A equilibrar o seu lado pessoal com seus negócios. Reconectando, né, com vocês mesmas. Então, as empreendedoras e os líderes estão adoecendo em silêncio. Por que estão adoecendo? Porque elas não estão conseguindo sair do digital e ir para a vida real, né? Então, só querendo ficar tudo fazendo curso online, sempre reuniões online, sempre online. Por que não faz a reunião presencial? Sabe, os cursos presenciais, no dia que acabou a pandemia, né? Então, e por isso que os empreendedores, eles estão adoecendo em silêncio. Então, a solidão não é pessoal, ele também é empresarial. Então, a solidão não é apenas só o pessoal, não, gente. É também empresarial. Então, vocês que têm negócios, vocês que são empreendedoras, tenham muito cuidado com isso.
que você silenciosamente vão estar adoecendo. Então, quando o líder está emocionalmente esgotado, sua equipe reflete o mesmo padrão. Então, se você tiver uma empresa, se você é empreendedora, por exemplo, uma confeiteria e que tem uma equipe, não só você apenas que vai adoecer. Toda essa equipe vai entrar na mesma energia, na mesma situação que você está, no mesmo padrão. Então vai ter decisões impossíveis, vai ter falhas na comunicação, queda de produtividade e a criatividade vai baixar. Então a cura começa quando entendemos que o excesso externo depende da saúde interna, né? Cuidar de si é o primeiro ato de liderança. Então, se vocês não estiverem bem com vocês mesmos, seu interior não estiver bem com você, como é que você vai gerir a sua empresa? E principalmente quando é você com você mesmo, quando é eu empresa, quando você faz tudo dentro de uma empresa, quando você é uma empreendedora, uma terapeuta, um profissionais liberais, que tudo depende de você. Se você não estiver bem com você mesma, o negócio não vai andar. O negócio não vai para adiante, né? Então, você está que estar bem com você mesma em primeiro lugar. Então, reprogramando agora o corpo e a mente para equilíbrio. Tudo tem solução, entendeu? Então, assim, agora vamos reprogramar o corpo e a mente para o equilíbrio. Então, vamos sair desse caos e vamos para o equilíbrio, né? Então, algumas práticas simples podem transformar a rotina. Eu vou dar primeiro algumas práticas, certo? Então, pausas conscientes entre tarefas. Por exemplo, você está fazendo uma tarefa que exige muito a sua mente. Descansa 5 minutos, levante, vai beber uma água, né? Vai fazendo assim, ó, fazendo exercícios laborais, sabe? Se você tiver que ficar digitando muito no computador, desconexão digital antes de dormir. Então, vai dormir, então deixa o seu celular de lado, né? Bota no modo silencioso, no modo avião, sabe? E deixa lá. Você está programando sua mente, reprogramando a sua mente. Não, agora é o momento de descanso. Preciso dormir. Caminhada sem celular, né? Eu faço a caminhada sem celular. Tem gente que caminha e começa a tirar um monte de fotos. Tira um monte de fotos. Eu não. É meu lazer, então eu deixo o celular em casa, né? E vou fazer minha caminhada sem celular. E respiração profunda antes de uma reunião. Se você vai precisar fazer uma reunião e que tá um pouco inseguro, faz assim, ó, fecha os seus olhos um pouco, ó. Vai acalmando, né? Em momento de silêncio. Né? Não precisa nem fazer meditação, né? Se você não acreditar ou não gosta. Eu faço meditação porque eu gosto de meditação, né? Eu gosto muito de meditação. Então é um momento silencioso, vai fechando seus olhos. Se você mora num lugar que tem assim, um lugar que escuta muitos passarinhos, um parque, procura estar um pouquinho com você mesma. Essa reconexão é importante. Terapia também é muito importante também vocês fazerem uma terapia, né? Então tudo isso vai reprogramar o corpo e a mente para o equilíbrio. O que parece simples reorganiza profundamente o seu sistema nervoso. E o resultado é visível, gente. É mais clareza, energia e bem-estar. Gente, não tem melhor coisa do mundo de você se sentir bem, de você estar se sentindo numa paz com você mesmo. Essa paz interior não tem preço. Não tem preço. Então agora eu quero fazer uma pequena atividade com vocês, né? Para sair, né? Vou fazer assim uma respiração guiada para sair do caos ao centro, né? Para você sair desse caos para encontrar esse equilíbrio. Bora sim agora, peço para vocês agora fecharem os seus olhos por um instante. Pode ser? Combinado? Então, agora sim. Inspire lenta e profundamente, ó. Agora sim, vamos assim de novo agora. Vamos respirar lenta, né?
E quando estiver lá, vai segurar por 3 segundos. Então, assim, ó. E solta. Aí solta devagar, como se estivesse liberando todo o peso do dia. Vamos lá de novo? Ó, agora, fechando os seus olhos, né? Inspira lentamente, profundamente, ó. E solta. De novo. Se solta. De novo. Então, imagine a cada respiração você se reconectar com o seu eixo. E o olho externo vai ficando, vai se dissolvendo. Então, você vai soltando todo o peso que você tem no seu corpo, na sua mente, sabe? Então, agora eu sinto o espaço entre o que você faz e quem você é. E permita que esse espaço volte a se unir. Então, você tem que unir, ó. Sai desse caos, desse barulho mental na sua mente, né? E encontrar a sua paz interior, né? Então, você, ó. Então, você vai voltar quem é você, vai se reconectar. Então, você vai voltar para o seu centro. E aí, toda a magia começa a voltar. Aí, você começa a ter essas decisões, sem ser impulsiva, né? Você vai começar a ter sua criatividade, começar a ter a clareza. Então, isso, você fazendo essa respiração que eu ensinei agora a vocês, essa auto-performance é o equilíbrio entre ser e fazer. E por que isso? Que o verdadeiro sucesso não está não está em fazer mais, mas em fazer o que importa com presença, leveza e propósito. Então, não é o verdadeiro auto-performance, não é ter que trabalhar mais, ter que trabalhar mais, não é trabalhar mais, né? É fazer o que tem que ser feito, mas com presença, aqui e agora. Não que eu estou aqui, por exemplo, eu estou aqui dando essa aula, essa palestra para você, pensando que eu tenho que fazer daqui a pouco. Não, eu estou aqui totalmente presente. Eu estou aqui fazendo essa aula para vocês, mas presente nesse exato momento, não é? Então, é isso que eu estou fazendo, com presença, com leveza e propósito. Quando você faz a atividade, o seu trabalho, você está totalmente presente e leve. Pense nisso. Então, que cada um de nós possa escolher a performance que nutre, aquela que equilibra a alma e o negócio. Então, quando você faz, quando você trabalha, quando você empreende, quando você tem uma empresa, né? Então, tudo tem que ser, né, nutrido entre o equilíbrio da sua alma, do seu ser interior, com os seus negócios. Por quê? O seu negócio vai refletir o que você está sentindo dentro de você, né? E por que empreender é liderar? E liderar é conectar-se profundamente com a vida, né? Então, por que tem que ter esse equilíbrio entre alma e negócio? Porque empreender é liderar, gente. E liderar é o quê? É conectar-se profundamente com a sua vida. Não é porque você está trabalhando, não é porque você está empreendendo, é que você tem que se desconectar com você. Muito pelo contrário. Você tem que estar bem emocionalmente, você tem que estar presente e seu bem-estar, principalmente. Nutrindo o seu corpo, ó, e sua mente. E tudo isso leva ao quê? Ao reequilíbrio. E reequilibrar é um ato de quê? Ato de amor. Então, que tal começar agora a reconectar o fazer com o sentir? Isso que eu estou trazendo para você é fazer sentindo. Você fazendo o seu trabalho na presença. Então,
A pausa não é perda de tempo, porque muitos empreendedores, muitos empresários acham que você pausar é perder tempo. Muito pelo contrário. Você está ganhando tempo, está ganhando qualidade de vida, está nutrindo seu corpo e sua mente. E o espaço onde a sabedoria se manifesta. Então, quando você pausa, você está abrindo espaço para que sua sabedoria se manifesta, né? E do caos ao equilíbrio, o segredo é da alta performance estar dentro de você. Então, como que você vai sair desse caos para encontrar o equilíbrio? Depende de quê? De cada um de vocês, né? Então, esse é o segredo da alta performance que está, ó, dentro de você. Não está nada fora. Não está no digital, não está nada, ó. Está dentro. E para estar dentro, você tem que nutrir você mesmo. Ou fazendo terapia, fazendo algo que você sinta prazer. E agora, eu vou oferecer uma coisa assim, maravilhosa, que chama Ser e Prosperar. Já que tudo o que eu falei está dentro de você, então tem uma grande oportunidade para você sair desse caos e entrar no equilíbrio, né? Você equilibrar a sua alma interna com o seu negócio. Então, eu estou oferecendo uma coisa assim, uma coisa assim, incrível, irresistível. Você sente que está sempre fazendo demais, sendo de menos? Cuidando de tudo e de todos, mas esquecendo de você? Você cuida de todo mundo. E você esquece de você? Ser e Prosperar é uma jornada terapêutica de 4 encontros para vocês, mulheres, que desejam reencontrar o equilíbrio entre vida e negócios, sem culpa, sem sobrecarga e com leveza. Me diga aí, não é bom demais? Aqui você vai voltar ao seu centro, você vai encontrar o seu equilíbrio, reorganizar suas emoções e alinhar seu propósito com suas ações. E cada encontro é um respiro. Vai ser um reencontro, é um passo real rumo à prosperidade com bem-estar. E o que você vai viver nessa jornada? Vai reduzir peso da autocobrança e da ansiedade, retomar o foco e a clareza nas decisões, reorganizar sua rotina com leveza e propósito, alinhar o propósito, prazer e produtividade, resgatar sua confiança e vitalicidade para empreender com alma, né? Sem comparar com ninguém, com nada, sabe? Olha quanta coisa leve que você vai ter com esse encontro, com apenas 4 encontros. E por que prosperar não é correr mais? É fluir melhor. Então, durante quatro encontros online, de 1h30 cada, vai ter materiais personalizados e com meu acompanhamento. Você vai aprender a transformar esforço em leveza, resultados e em realização. E o melhor, essa transformação está ao seu alcance agora. Então, que vai ser muito bom, gente. Você vai se reconectar com você mesma, né? Ter leveza, você vai nutrir o seu corpo, a sua mente e você vai poder empreender da melhor forma possível, sem precisar correr, sem pressa, né? E trazendo essa leveza, essa reconexão com você mesma. Então, vai ter um investimento. E qual é o investimento dessa jornada de ser e prosperar? É investimento para o seu novo ciclo. Olha, presta atenção, seu novo ciclo. Você vai sair do seu caos e vai ter para o seu equilíbrio. Então, vai ser apenas 12 parcelas de
R$ 84. Repetindo, gente, isso é incrível. 12 parcelas de R$ 84 ou à vista de R$ 997. Então, se fosse você, não perderia essa grande oportunidade, não. O que é 12 parcelas de R$ 84, gente? Né? E tem mais. É para você que quer parar de sobreviver no automático e começar a florescer no equilíbrio dentro e fora do negócio. Olha que beleza! Você não precisa escolher mais entre o sucesso e o bem-estar. Por que você tem que escolher? Você vai caminhar junto. O sucesso e o bem-estar caminham juntos. Você não precisa escolher entre o sucesso e o bem-estar. Você pode ter sucesso e ter bem-estar, né? Cuidando da sua saúde mental. Pode viver um caminho onde o coração e os resultados andam juntos. Então, o coração e o resultado andam juntos. A nossa alma, o nosso interior com o exterior. O sucesso e o bem-estar, ó, andam juntinho, ó, em equilíbrio. Então, se permita dar o primeiro passo. Isso depende de você. Volte a ser quem você é e veja sua vida e seu negócio prosperarem naturalmente. Se fosse vocês, não perderia por nada desse mundo. Você não precisa escolher entre o sucesso e o bem-estar, né? Não precisa. Caminham junto. E eu estou aqui, né? Estou aqui para te ajudar. Você não vai estar sozinho. Você vai estar, né, com meu acompanhamento, com um profissional. E vou deixar aqui, né, os meus contatos. Meu WhatsApp, o número é 71996112720. O meu Instagram é @VickyFalseta ou @EJF Consultoria. Estou muito feliz, né, com essa oportunidade de ter feito essa palestra. Muito obrigada. Um beijo no coração de todas vocês, de todos ou todas vocês. E até a próxima. Um beijo no coração e até mais.